ora paua, me setegaruna ora paua, tatakaru kimi wa utsukushi, Hikari Sentai Maskuman. Eita menino, eita menina! Começando os trabalhos em 2021, nós vamos trazer o primeiro vídeo do nosso canal, a videopalestra intitulada Diego. E aí, eita menina, aqui é o Diego Pontes, aqui ao lado do Veriton Singa. Nossa primeira vídeo palestra é sobre as personalidades do Quinteto Maskiman e do chefe Sanjiro Sugata, né? Seja bem-vindo ao canal Henshin Gatai. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e roda a vinheta. Vai ser show! Do, re, mi, fai, Maskiman, fa, mi, re, do, ki, so, re, do, ki, do, re, mi, fai, Maskiman, fa, mi, re, do, ki, so, re, do, ki. O grupo Henshin Gatai apresenta o vídeo palestra Hikari Sentai Maskiman, os defensores da luz. Personalidades, o poder aura, técnicas de luta, você verá. Takeo Keita, Akira Sayaka, Keiko Chefe Sugata, com os palestrantes Diego Pontes e Veriton Singa. Grupo Henshin Gatai. Diego Pontes, menino e menina, você sabia que uma misteriosa e inexplicável força se esconde por trás do nosso corpo? E quanto mais treinarmos o nosso corpo, essa força infinita se manifestará. Assim, é a sinopse e a premissa de a série Super Sentai de 1987, intitulada Hikari Sentai Maskiman, Ou no nosso popular dublagem Defensores da Luz, Maskman, né? Na inesquecível voz de Francisco Bretas, né? O Mr. Head, né? Isso, né? Que no original japonês, Hikari significa luz, né? Ou seja, era o Esquadrão da Luz Maskiman. Mas como aqui na dublagem da nossa saudosa Alan, né? Sempre gostava de titular a conjunção Sentai para outras vertentes, como por exemplo, o Changeman era o Esquadrão, o Flashman era Comando o Comando Estelar, né? E agora aqui Maskiman era os Defensores da Luz. E assim, se a gente estender um pouco para outro Sentai que foi exibido aqui, né? O Google Five, também Gigantes Guerreiros. Gigantes Guerreiros, Dai Sentai, né? Ou seja, o Esquadrão Gigante, né? Isso. Não fugia, né? Eles gostavam de dar outras nomenclaturas, mas não fugia do sentido em si. Então, o que acontecia em Maskman? Um breve resumo da série em si. O Império Tube, que estava sendo previsto pelo chefe Sugata, posteriormente vamos falar sobre esse personagem, ele estava querendo invadir a Terra, expandir o seu império subterrâneo na superfície da Terra, no qual Rei Zeba reuniu vários seguidores, né, como Barrabás, Oyubo, a ninja subterrânea Fumin, a princesa Igan, né, que ela esqueceu até o seu lado de princesa para tentar restaurar a família Igan, né, que ela foi o Rei Zeba em si era o déspota, né, tomou para si o Império Tube, que antes era da família Igan, né, que estavam à frente do Império, que era um Império Pacífico, um Império de paz, mas quando entrou o reinado de Zeba, tudo mudou. E para isso também a personagem
Igan, né? Ela teve que mudar até assim, o seu pensamento e deixar de lado o seu lado de princesinha, né? Para ser uma guerreira e tentar restaurar a família Igan. Então, o chefe Sugata, prevendo essa invasão do Império Tube, reuniu 5 jovens, no qual a gente vai falar daqui a pouco cada característica de um, para que esses pudessem ser a esperança, ser a luz, né, contra esse Império invasor. O Império invasor subterrâneo Tube, e é por isso, do que o Veri acabou de explicar, é que quando se vai se referir a Igan, isso até a gente estranhou na época, ou estranhou quando assistiu mais, com a gente mais crescido, sobre Príncipe Igan. Porque quando o Veri falou, a Igan, para poder restaurar a honra de sua família, ela anulou totalmente tudo que ela era para poder ser uma guerreira, aí acho que a dublagem fez essa associação com mudar o título nobre de príncipe, de princesa para príncipe, no sentido guerreiro trevoso da coisa. Então, talvez possa ter sido uma confusão na dublagem ou não. Pode ser, pode não ser. E aí a gente vai fazer todo o foco dessa videopalestra em cima do quinteto masculino, ou seja, os 5 integrantes dos Defensores da Luz, né? E o chefe Sugata, que o Veri acabou de dizer que foi a partir de uma descoberta dele que toda essa história começou. Verdade. Vamos começar pelo Red, né? O líder da equipe, Takeo, que no original é Takeru, né? O estilo de luta desse rapaz é o karatê, e sua habilidade principal é o manejo da espada, ou o kenjutsu. Esse aí, o Takeru Red Mask, ele, assim, o Japão, através de suas séries Tokusatsu, anime e tudo que é obra da cultura geek, eles gostam de colocar referências da sua própria cultura. E como se trata de um esquadrão de 5 integrantes, colocam aquele que representa o país devido à cor, né, que é a bandeira do Japão, aquele círculo da bandeira Hinomaru é vermelho, e o Takeo, ele luta uma arte marcial japonesa e tradicional, que talvez Veri e você, menino inscrito em nosso canal, se não for inscrito, se inscreva, só perca para o judô em termos de tradicionalidade e ancestralidade, né? E o Takeo, ele começa, a partir daí, o Veri vai dar uma explicada um pouco maior, a dar uma fugida daquele perfil que até então era padrão de Red de Super Sentai. O que era um Red Super Sentai? Tinha suas perturbações emocionais, tinha, mas na maioria dos casos era extremamente focado, dificilmente levava bronca dos outros colegas, do superior geral, em razão de estar vacilando na sua missão. O Takeo Red Mask, nos 4 primeiros episódios, mais precisamente, e talvez em alguns outros mais adiante, ele saiu muito de foco, porque Maskman é inovador, porque já começa a história com um namoro, e isso que não estou falando de série americana, falando Tokusatsu mesmo. O namoro, porque ainda hoje o namoro do Tokusatsu é colocado como algo de segundo até de plano algum, para que o herói foque na missão. Mas os japoneses quiseram dar uma inovada e colocaram um líder de equipe, logo o líder, em um relacionamento afetivo, para poder confrontar o seu dever de guerreiro. E isso faz com que a sua liderança tenha muitos altos e baixos quanto à questão da sua credibilidade como tal. Isso o instabiliza emocionalmente e às vezes faz com que ele se esquente muito a cabeça, né, o famoso pavio curto, né, e às vezes faz ele agir com ímpeto. Ímpeto nem sempre quer dizer coragem, pode significar irresponsabilidade, agir de forma brusca. Não é, Veri? Então, dá prosseguimento aí, menino. Sim, justamente a gente vê aqui uma quebra de paradigma dos Reds, né? Porque a partir daqui, no ano de 1987, já está às portas do final da era Heisei,
da era Showa para a era Heisei, né? Aqui, fazendo aqui uma correção, né? Da era Showa para Heisei, no qual os heads até o Jin, que era o head flash, era aqueles head empoderado, aqueles braço, né, pulso firme mesmo, comandante mesmo, que chegava a bater de frente com seus liderados e até com seu comandante, com seu capitão. Que, aliás, o último vídeo que postei no canal sobre os 10 capitães do Tokusatsu, não, boa repercussão, né? A gente falou até sobre o sargento Ibuki e também do chefe Masaki, né? Do Inspector, que foi um dos nossos últimos vídeos palestra, né? E justamente, e já esse head aqui, ele não confrontava o chefe Sugata. O chefe Sugata, ele era que botava mais pressão no Takeo, porque o Takeo, ele era, tinha essa dividida entre ser o líder, né, e o seu amor. Tanto que já no primeiro episódio, ele estava pilotando lá a prova do Race, né, que era o NASCAR, ele simplesmente abandona a prova e foge com a princesa Yan, né, que era a Miho. Né, o nome que ela usava como... porque a princesa Yan, na verdade, era uma espiã de Tube, né, para sondar lá a terra, né, a superfície. Só que ela se apaixonou pelo Takeo. Tanto a Yan quanto o Takeo, eles não sabiam que eles eram inimigos, por assim dizer, né? Estavam em lados opostos. Mas o cara abandona a equipe, abandona a prova para viver o amor. E ele é o primeiro head a aparecer depois, né? Coisa que vai se seguindo depois, né? Em outras sequências, né? Como a gente vê em outros Super Sentai, tipo como o Deca Ranger, né? O Deca Ranger, o Red, ele já é apresentado, né? Só que o Ban, né? O Ban, só que o Ban, ele aparece num cenário, fazendo um adendo aqui para a Deca Ranger de 2004, ele aparece numa situação em que ele não é o líder, ele sim é o Rouge, que é o Deca Blue. Só que justamente o Ban, ele como Red, aparece depois. Assim como o Takeo. O Takeo, o Red Mask, ele aparece depois. A equipe em si já estava ali lutando contra o Império Tube, né? Só que naquela sempre premissa do Sentai, que os 5 unidos é que são mais fortes, né? Se tiver o desfalque de um, né? O negócio já fica complicado. Ou seja, ele aparece depois, né? Tem uma luta super complicada, quase que compromete toda a equipe, né? Ele, por último, ele só conseguiu vencer porque, além de impetuoso, o cara é resistente. Ou seja, ele consegue... falando em resistente, né? Eu quero lembrar aqui, já que a gente falou do chefe Sugata, que botava pressão, que o Takeo, isso foi mostrado lá nos primeiros episódios, que ele entrou para o Maskman a partir de um teste prático e bem doloroso feito pelo chefe Sugata. Chefe Sugata, atrás dos integrantes Maskman que já soubessem lutar uma coisa, encontrou o Takeo na rua e começou a atacá-lo. E o Takeo, com suas técnicas de karatê, conseguiu, né, derrotar, reagir à altura, e reagindo à altura, conquistou o chefe Sugata na questão de confiança e, consequentemente, foi para o Maskman. Verdade. Porque, tipo assim, eu acho que já o Takeo, ele foi o último a ser escolhido. Não consta aqui, na ordem. Mas eu acho que ele foi o último a ser escolhido em si pelo Sugata, porque o Sugata ele já viu que o Mask, ele era praticante, né, de artes marciais, o Kenta, a Sayaka que também era ninja, que a gente vai falar deles aqui também, né? Ou seja, todos esses já tinham alguma premissa. A Keiko já era professora de Tai Chi, como a gente vai citar a Keiko daqui a pouco, mas o Takeo em si, ele só viu, ele não sabia que o Takeo era lutador, né? O Takeo ele não se mostrava. Encontrou na rua, não foi no dojo. Não foi no dojo, foi na rua. Ele escolheu o Takeo como alvo, porque ele viu que o Takeo salvou uma vida, né? Aí ele, opa, esse cara aqui tem potencial, vamos ver se ele é bom, né? Se ele é bom mesmo de se sair. Ele salvou uma vida, mas vamos ver se ele consegue se salvar, né? A salvação do Takeo foi a sua resistência.
Porque o chefe Sugata, em si, ele é ótimo em luta, né? Mas assim, o Takeo conseguiu desferir um soco no Sugata que, né? Que ele disse, não, esse cara é o meu líder, né? Ele vai ser o líder da equipe, porque esse cara é resistente, ele tem a premissa de não desistir, mesmo em situação de morte. E foi isso aí também, naquele episódio lá, que a Igan cercou o Takeo com um desling, né? Que é um campo de força magnético, né? Eletrificado. Isso. Ali a Igan, ela partiu por tudo nada. Né? Ela partiu por tudo nada com o Takeo e o Takeo também. A gente pegando os Super Sentais antecessores, que é o caso dos Flash, o Changeman Flashman, é como se fosse um Dragon versus Bulba e um Red Flash versus Kaura, com muita pegada, porém sem morte. Verdade. Assim, se a gente ia ver também nos Sentais anteriores, né, tipo assim, o Império Gosma, o Império Maze, assim, se a gente vê o Império Tube, ele começou com tudo, na verdade, já no segundo episódio, a dominação. Ele levou o Castelo Tube e toda a Terra ficou escura, não foi? Eles só conseguiram reverter a situação por causa do poder aura, com o Great Five, não foi isso? Foi do segundo para o terceiro episódio. Não foi isso, Diego? Sim. Ou seja, o Império Tube ele veio com tudo. Ixi, a gente viu, os caras já estão começando a dominação, né? Federal mesmo. Só que ele foi esfriando. O desenvolvimento do poder aura, se não me engano, foi exatamente o terceiro episódio. Que até assim, eles, como ele já estava aqui comigo conversando antes da nossa videopalestra, eles se transformam nos 2 primeiros episódios sem poder aura. E a situação de perigo no terceiro episódio exigia uma força além da que eles já tinham. E essa força, além do que eles já tinham, era exatamente o tal do poder aura. Que, inclusive, na cena em que os 5 conseguem, né, se juntar, né, dá aquele saltinho, aí junta todo mundo no canto só, né? Parece que vai fazer uma coreografia de luta, alguma coisa assim. Aí toca aquela música de fundo que geralmente era usada para cenas de clima do Takeo e da Miho, né, da Princesa Yan. Aí os 5 começam a fazer os gestos de mãos, né, cada um o seu. E o poder aura estava sendo invocado pela primeira vez. Até eu lembro de uma das coisas que mais me marcou, não sei, vocês coloquem aqui nos comentários, é uma das secretárias, né, que o chefe Sugata ali, né, dentro da base Maskman, ele tinha 2 secretárias. Ele tinha uma asiática, que se eu não me engano, a voz dela era dublada pela Cecília Lemes, Sim. Que no mundo do Tokusatsu foi a Diana, foi a Miha, no conhecimento comum a Chiquinha do Chaves, né? Mas ela dublava essa secretária, né? Que ficava operando a base. E ela falou assim uma palavra, né, que nem talvez se usa tanto, formidável, né? Né? Quando eles usaram o poder aura pela primeira vez. É verdade. E foi num desses episódios, já que a gente está aqui falando do Takeo Red Mask, em que ele finalmente estava entendendo que ele precisava separar essa questão dele com a namorada e a missão dele como Maskman. Chefe Sugata havia. Parece professor lidando com o menino danado. Como assim? Eu sou professor, vou aqui explicar rapidamente para vocês. A gente, quando está em sala de aula, só adendo aqui, mas vai dar certo aqui no Red Mask. A gente percebe que um aluno está distraído, né, no seu dever com algum objeto. O que a gente faz? A gente confisca o objeto para que o estudante preste atenção na aula. Mais ou menos parecido o chefe Sugata fez. Ele tinha o Takeo um talismã, que quando a princesa foi sugada para dentro do mundo subterrâneo, ficou nas mãos dele. Ele tentou salvar a princesa, não conseguiu, foi só o talismã. E esse talismã trazia muitas lembranças. E o chefe Sugata tomou o talismã da mão do Takeo. E quando o Takeo conseguiu focar na missão, ele devolveu, só que ele, no lugar de botar exatamente na mão, ele abriu o paletó do Takeo e jogou lá dentro. E disse assim: essas lembranças pessoal tem que ficar igual como está nesse paletó, bem guardados. Porque externamente o que você tem que fazer é ser o máximo. Não foi com essas palavras,
mas foi algo parecido. Uhum. O Maskman em si, se a gente ver os outros Super Sentais anteriores, ele é o mais despreparado que tem, Diego. O Changeman, a gente sabe que eles eram militares, né? Se a gente Com treinamento. Com treinamento. Se a gente pegar de Goranger a Flashman, tinha os militares Changeman, Goranger e Sun Vulcan, eram militares. Pronto, né? eu estou entendendo o que o Veritor consiga aqui, nosso amigo Veritor está falando. Maskman, além de dar a premissa do Red não tão focado assim, também nos deu a premissa de uma equipe que não foi tão preparada como parece para ser equipe, claro. Takeo e os outros 4 sabiam lutar, cada um era representante de uma arte marcial, porém, como esquadrão, eles vale lembrar que isso vai ser aprofundado no Chefe Sugata. Eles foram treinados juntos, sabiam lutar, mas eles não foram treinados, né, depois que se juntaram como uma equipe de heróis. Foi com outra coisa que a gente vai falar mais adiante na hora do Chefe Sugata. Uhum. Os caras entraram cru na ação, por assim dizer, né? Eles não sabiam nem o que era o poder aura na fila do pão. Né? Verdade. Ou seja, os caras entraram sabendo de nada, foram com a cara e a coragem, botar a cara as tapas mesmo, porque, como eu falei, né, o Changeman já era preparado em si, eles estavam se preparando para ser os defensores da Terra. Só não tinha força terrena. Só não tinha força terrena. Os Flashman, na minha opinião, do Sentai da era Showa, é o Sentai mais poderoso que tem, né? Fazendo uma volta aqui nos Flashman, que a gente fez um vídeo palestra sobre os Flashman. Se você ainda não tiver assistido, menino e menina, nós aconselhamos, tá show de bola. E vale lembrar dele que agora em 2021, né, Flashman vai fazer lá no Japão, igual com os Cavaleiros do Zodíaco, que foram lançados no mesmo ano, né? Até tinha aqueles fechou assinando à toa aí, 35 anos de história. Olha 1986 a 2021. E você, menino e menina aqui do canal Reshingatari, se vocês querem uma futura vídeo palestra, ou um videozinho curto, ou uma live lá no Instagram, no Facebook, sobre os 35 anos dos Flashman, os 35 anos dos Cavaleiros, coloquem aí embaixo nos comentários. De repente eu e o Diego a gente pode debater, né, sobre os 35 anos, ou algum convidado. A gente tá de portas abertas, tá bom? Tanto que eu dei a opção das redes sociais. Tem um canal no YouTube, tem o Instagram e tem o Face. Uhum. Aí, voltando aqui para as Flashman, eles eram o Sentai mais forte da Era Showa, porque os caras, eles já vieram do planeta Flash com superpoderes. O Jin, ele tinha não só liderança, mas super audição, né? Ele era o ótimo em combate. O Dan, a super força. O Boom, o Go, né? Ele tinha o magnetismo que ele grudava em qualquer superfície, né? Paredes, montanhas, Escalador, né? Escalador. A Sarah em si, Saltos. né? Os saltos. E já a Lua, a antigravidade. Né? Eles eram super poderosos. A roupa dos Flash em si era mais para proteção e dar mais força em si. Mas os caras já eram fortes em si, porque já naquele episódio do Caçador, né? Quando eles já iam se transformar, eu disse, não, peraí, vamos mostrar que a gente é capaz. A gente sabe lutar até sem roupa. O que é que eles fizeram? Um super resgate. Né? Resgatando um bebezinho. O Dan quebrou parede, o Boom ele deu uma doidinha nos caras lá, né? A Lu pegou a menina com a antigravidade. Era uma super equipe, os Flashman. Exatamente. Né? Para os nossos inscritos, né, que ainda são muito acostumados com o nome adaptado, o Veri está falando o nome original do Gol. Boom é o nome original do Gol, né, vale lembrar. E o Green Flash, o Dan, é Dai no original, né? Que quer dizer grande, né? Isso. Os nomes dos Flashman, tirando da Sarah, pode ver que no máximo tinha 3 letras. Isso. Uma coisa bem assim, abreviada mesmo. Né? E a questão da resistência do Takeo também, né? Além de lutar com a Ilha no Desring, ele... Desenvolvimento técnico de luta. Isso, né? Ele, tipo assim, ele só ouviu, ele não sabia nem da questão daquele episódio do God Hand, né? Ou seja, o chefe Sugata que disse para ele que o God Hand existia a partir do poder aura, né? Ou seja, é aquela questão de você canalizar a energia em um ponto e aplicar, né? O Bruce dele fazia muito isso com o seu Jeet Kune Do, né? Os socos e chutes do Bruce eram poderosos porque ele canalizava, né? Ou seja, é como a gente fala,
poder aura, ki, chi, né, energia espiritual, tudo isso são vertentes da mesma situação, ou seja, é uma energia que a gente tem no corpo, no qual se a gente realmente canalizar, consegue. Né? E os asiáticos, eles usam muito disso, né? Não só na medicina tradicional, como também nas artes marciais. E agora a gente está chegando ao Black Mask, o Kenta, né? E o Kenta, né, que foi dublado pelo saudoso Carlos Laranjeira, que fez a voz do Giban, e ele fez a voz destransformada, né, do Spike. Lembrando que o Spike lá no Jiraiya, menino, menina, inscrita, ele tinha 2 dubladores. Por incrível que pareça, ele tinha. Um fazia a voz dele destransformada, e outro fazia a voz transformada. Né? E quem fazia a voz dele destransformado, do Spike, foi o mesmo cara que fez a voz do Kenta, o Carlos Laranjeira. E aí, a gente, né, para ver como é super sentar exibido no Brasil, a gente se impressionou tanto, né, com as cantadinhas de Hayate, mas o Hayate, nesse ponto de mulherenguice, ele é um menino mesmo, na frente aí do Kenta, né? Que, ó, mulherengo e fã de idol teen, ou seja, de cantoras jovenzinhas japonesas, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele era forte e confiante, ou seja, aquela situação que é colocada muito para membros das cores amarelo, né? Quando é um homem, preto ou verde. A questão da força, né? Da força bruta, geralmente poder da terra, alguma coisa do tipo, né, Veri? Essa questão da idol teen, se a gente vê, na final da década de 80 para 90, foi uma explosão J-pop, né? O J-pop no Japão. Se a gente vê aqui, por exemplo, 87 Maskine, no mesmo ano foi o Kamen Rider Black. Sim. E se a gente vê o Kotaro, que é o Isami Minami, ele também viveu a mesma situação. Duas idols, né? Duas idols, uma mais adulta, né, que foi a Yukari Ono, né, que tem aquela morte logo no episódio 2, né? E outra que é mais lá na frente, lá pelos episódios, que é o Ídolo Fatal, episódio do Ídolo Fatal. Não lembro exatamente o nome da cantora, né, mas foi, e detalhe, né, já que a gente está falando de série de 87, né, do Mágico Black, foi durante a série todinha, dos 51 episódios do Black, em que o Kotaro, né, o Isamu aqui para nossa dublagem, ele ficou mexido por mulher. Foi 2 idols, pronto, o resto ninguém desviou ele de nada. Verdade. Mas aqui o Kenta era caso sério, né? Muito. Hayate é brincadeira da Hayate é brincadeira na frente dele. O cara já começa a chavecar uma artista, né? Uma paisagista lá que estava só lá pintando as coisas lá. O cara, meu irmão, ele era caso sério, tanto que ele tirava daquilo do sério. Né? Furava treino. Esse cara aqui, né? Ele treinava com o pessoal, mas ele dava maior valor furar um treinozinho, né? Dava maior valor furar com a galera para ir atrás de um rabo de saco. Quem diz que é só jogador de futebol, né? Que fura treino, né? Para ir lá pra praia jogar futebol. E ele, esse carinha foi pra praia, marcou com a menina, marcou até com dog pra praia, né? Bora pra praia, né? Tá entendendo? E fora essa idol teen que a gente falou, dessa paisagista. Teve uma fotógrafa. Teve uma fotógrafa. E teve uma alienígena, a Sheila, só que tinha forma humana. Isso, do Imperador. E também a filha do ninja, né? Daquele lá do Segredo do Rei Zeba. Ou seja, 5 na lista. O cara era pegador, por assim dizer, né? Mas, assim, a habilidade, o estilo de luta dele era o Shorin Kenpo, né? O Shorin Kenpo, ele veio oriundo de um japonês que ele foi estudar artes marciais na China. Ele aprendeu Shaolin e desenvolveu a técnica chamada Shorin Kenpo, que era um estilo de luta que, além de ser autodefesa, né, ele utilizava a força do inimigo contra ele mesmo, e também era uma técnica que conseguia combater vários inimigos derrubando de um só golpe. Por isso que esse cara aqui, ele é o mais forte da equipe, né?
E por isso ele se achava muito confiante, né? Furava treino, mas na hora do pega mesmo, numa aí que ele teve que lutar, se não me engano, com Barrabás, que ele conseguiu pegar aquela espada Gigolo, né? Que era a espada mais forte, ele teve que recorrer ao mestre dele, né? Para desenvolver uma outra técnica para lutar contra Barrabás, que o Barrabás estava muito forte, né? E o técnico e o mestre dele se vestiu de uma armadura antiga samurai. Quem pensou que ele era até um inimigo de Tubby, porque o mestre dele foi para cima com tudo, não dizia nem quem era, né? E o Kenta disfarçou-se, né? E o Kenta naquela situação de morte mesmo, ele teve que se defender e atacar ao mesmo tempo. Ou seja, ele quebrou a espada do adversário e atacou, não sabendo que era o mestre, quase que matou o próprio mestre, né? Mas aí assim, para ele ver que na luta, né, entre a vida e a morte, tem que ter seriedade. Era uma coisa que o Takeo tinha, que o Kenta não tinha, né? Quer dizer, foi um aprendizado, Sim. Um aprendizado muito grande para que o Kenta passasse a ter mais foco, porque isso estava custando muito ele como guerreiro. Porque assim, a gente quando, né, fica na bronca com pessoas, com guerreiros, com jogador de futebol, artista, ou qualquer coisa do tipo que foge do foco para determinadas posturas que às vezes não agregam em nada, às vezes não é à toa, às vezes não é implicância, não é querer dar pitaco na vida alheia, porque no caso aí estavam prejudicando ele como Maskman, consequentemente a equipe e a defesa da terra contra o Império Tubby. Verdade, né? E por causa também dessa né, esse lado dele mulherengo, né, ele também deixou, não só assim, mas a equipe em maus lençóis, né? Nesse caso da paisagista, que eles sequestraram a menina, o Império Tubby, né? E fizeram com que o monstro se disfarçasse dela para que pudesse pegar o Kenta. E ele só descobriu porque o cachorro sentiu o cheiro do monstro de Tubby, que era diferente da moça que ele já conhecia, mordeu o monstro, né? E ele sangrou. E foi aí que o Kenta descobriu que ele era o monstro. E por causa disso ele achou melhor não continuar com esse afé dessa paisagista, né? E focar na questão de lutar contra o Tubby, porque para não envolver a menina, engraçado, né? Se ele não quis envolver, mas a fotógrafa se envolveu, né? Quase que foi morta. A Idol, na verdade, era a Fumin que estava disfarçada, né? E aquele trágico episódio de que a moça, que era uma ninja de Tubby, uma ninja do subterrâneo, perdeu o pai, né? Ou seja, na questão do Kenta aqui, quem se envolvia, né? Quem se envolvia como a fé, né? Se davam mal, por assim dizer, né? Coisa que já nos Flashman, como a gente citou, né? O Go e o Dan, que é o Bun e o Dai, eles declararam abertamente seu amor pelas suas paixões. E agora a gente vamos chegando aqui ao Blue Mask, o Akira, dublado pelo Endo Bezerra, né? Conhecido mais como Goku e no Tokusatsu, mais a gente como Ryu Kendo, né? Pronto, o Maskman veio o Super Sentai para dar brecha para novidades comportamentais. As novidades comportamentais que Maskman deu brecha começa logo no perfil do Red Mask, né? Não tem tanto foco na missão de herói igual aos antecessores, né? Sempre tem algo que desvia. Depois, uma equipe que não tem tanta boa preparação assim. E agora, um adolescente. Exatamente. As outras equipes, se a gente prestar atenção em todas elas, sempre os membros, sejam na vida real ou dentro do contexto da série, eram somente adultos. Ou seja, de 18 anos para cima. Ou de 20 para cima. Sim. E o Akira deu uma quebra nisso, tendo só 16. O personagem, não o ator em ser heróico, né, que foi o Spike lá no Jiraiya, mas o personagem tinha 16 anos na história. Ou seja, era, se a gente for falar em categoria do futebol, nem juvenil era. Verdade. Nesse caso aqui, né, era a cultura, né, japonesa aflorando a J-pop, né?
como o Diego falou, por exemplo, os Flashman, a gente sabia que pelo enredo em si, sabemos que os 4, né, o Dai, o Boom, a Sarah, a Lu, tinham 20. Tinham 20. O Jim, que era mais velho, tinha 23. Né? Porque ele foi raptado já tinha. Ou seja, só tinha adulto. Só tinha adulto, né? Changeman e até os outros também eram só adultos, né? Mas o que a gente via... O primeiro integrante adolescente do Super Sentai. Mas o que a gente via assim, não declarando nas idades dos personagens, mas a gente sabia que teens, adolescentes, principalmente idols, né? Já estavam sendo integrando, já estavam se integrando nessas séries Tokusatsu, né? A gente vê, por exemplo, a atriz da Sarah, né? Ela já era cantora idol teen. Quer dizer, era uma adulta, mas que sua carreira conversava muito bem com os adolescentes. Isso. E assim, após Maskman, tem o Liveman. E o Liveman, a Blue Dolphin, né, a Megumi Mori, né, o nome da personagem é Megumi, o nome também da atriz é Megumi. Era cantora. Então, já estava tendo esses diálogos. O pessoal às vezes na Tokunet, às vezes pensa que as mudanças no Super Sentai, no Kamen Rider, no Ultraman, que seja, são da noite para o dia. Não, já vem pedindo passagem e chegando aos poucos dentro das séries, até chegar a um nível, né, mais claro, né? E assim foi no Super Sentai, um adolescente, né? E a atual equipe Super Sentai, que é Kirameiji, né, que vai até fevereiro, março por aí, antes de estrear Zenkaiger, tem apenas um adolescente, que é o vermelho, colegial, e os outros 4 são trabalhadores, mas são todos de 19 anos para cima. Deu um resgate aí, né? Mesmo com as caras de novinho. Verdade, aquela questão de nem sempre o líder tem que ser o mais velho, né? Ou o mais sério, por assim dizer, né? A gente vê assim, por exemplo, o Kirameiji, ele remete um pouco o Mad Ranger, né? Que apesar de eles serem todos irmãos, né? O Green, que era o Mad Green, que era o mais velho, ele não foi o líder. Quem foi o irmão mais novo, né? O Mad Red. Ou seja, justamente essas quebras de paradigmas a gente já vai ver nessa virada de eras, né? Como eu falei, da virada da era Showa para a era Heisei. Porque a era Heisei ela começou em 89, né? Não foi isso? Sim, 89. 89. Mas assim, em 87 ele já estava nas portas. Já estava abrindo-se, né? E sem contar, pessoal, assim, graças à Tokunet, que conseguiu histórias, que conseguiu disponibilizar para a gente filmes, né? Que a gente, na época da Rede Manchete, das TVs abertas, nunca teve acesso. Quando a gente foi ver o filme Maskman, a gente faltou cair da cadeira do Sana, no caso da gente aqui do Ceará, né? Do Sana, do Anime Master, lá na sala do Wesley, né? Quando a gente viu o Maskman com dancinha. Maskman, sim, você não está ouvindo errado, menininha que acabou de botar aqui no vídeo. Maskman teve uma dancinha. Não foi dancinha na abertura, não foi dancinha no encerramento da série, mas foi dancinha na abertura do filme. Filme assim, quando o filme de Tokusatsu era só 20 minutos e não tinha ligação nenhuma com a série. Que aliás a música da dancinha é justamente essa aqui da chamada, né? Da vinheta aqui do nosso vídeo, né? Do Remy Fight Maskman. E eu fiz essa versão, essa paródia. Ficou bem interessante, né? Se você quiser rever novamente, é só ir lá. Ou se quiser ver o filme de Maskman, recomendado, viu? Só uma deles aqui, a rapidez, a trama do filme, é que havia uma sereia no Império Subterrâneo, no qual a voz dela, juntamente com a outra voz do monstro Douglas, ela conseguia causar um grande terremoto na superfície, né? E essa sereia, tipo assim, ela não confiava no Império Tube, mas confiou em si na princesa Igan, né? Que também era tido como um príncipe em si, e parece que na trama assim, parece que estava rolando uma fé. Ou né? seja, o Kenta, se o Kenta chegou, não me lembro da trama do filme, mas se o Kenta chegou a se atrair pela sereia, o Kenta se deu mal. O Kenta se deu mal. Né? Ele já tá dando spoiler aqui, né? Tipo assim, a sereia só se abria mesmo para
Igan, né? Depois ela começou a confiar no Takeo. Eu tô lembrado mais ou menos. Eu vi isso aí no evento aqui do Ceará, acho que foi o Anime Master, lá na sala do Wesley pegar esse material alternativo, né? E colocar na sala. E eu vi isso aí, realmente. Mas que realmente surpreendeu a muitos, né? Toco fãs da época que não tinha, sabe, tanta coisa da Tokunet, foi essa dancinha do Maskman, né? A gente já vendo a premissa do Gogo 5, Change One Flash, não se tá super sérios, né? Os caras da porradeiro mesmo. 80, né? Anos 80. 80, os caras porradeiro, aí vem uns carinha aí que. Os mesmos porradeiros. Os mesmos porradeiros que faz dancinha, aí é negado, né? Pegou mal. Mas, né? Mas que nem com dança. Foi coisa de época que a gente não sabia em si. Hoje em dia, né? É normal dancinha em Super Sentai, principalmente em encerramentos. Né? E agora o Kamen Rider Saber adotou também, né? No encerramento. Coisa que em Kamen Rider também não tinha. Né? Não, o Kamen Rider, ultimamente, isso passando era Heisei todinha, com exceção talvez do Kuga, e do encerramento do Kamen Rider, né? No caso da era Heisei, né? Que foi lá no Kuga, se eu não me engano, e no Hibiki, em 2005. Né? E o Akira Blue Mask, ele protagonizou grandes episódios, né? Teve eu não lembro o título, você minha, se possível, coloque aí nos comentários, que era de uma família que vivia no Império Subterrâneo. A família eram 2 irmãos, o pai e a mãe, e o Akira ouviu algo e por algum motivo os dois filhos conseguiram sair do mundo subterrâneo e conhecer a superfície. Na verdade, esse episódio, Diego, que eu bem me lembro, essas dois meninos, era menino e menino, eles tinham uma foto da superfície, né? E por algum motivo eles queriam conhecer. Mas na verdade, eles eram filhos, os pais deles também eram vivos, eles eram seres humanos que foram raptados pelo Império Tube, né? Para serem escravos. Aí, ou seja, Zeba ali já estava construindo o Império Tube aos poucos. E esse pessoal já estava 50 anos lá vivendo no subterrâneo, ou seja, já era a segunda geração. Esses dois jovens aí que estavam falando, eles eram a segunda geração daqueles escravos, aqueles terráqueos, né, escravos no Império Tube. E o Akira ele conseguiu ouvir vozes, né, e com isso ele foi atraído para debaixo de Tube, né, lá do Império Subterrâneo, conseguiu develar os planos de Tube, resgatar não só aquelas 2 crianças, mas todas aquelas pessoas que estavam se mantendo cativa há anos, né? Ou seja, o Akira, né, ele tinha essa sensibilidade, e por causa desse evento, outros seres subterrâneos que eram contra o Império Tube, né, ouviram falar desse guerreiro, né, desse guerreiro intrépido, e associou ele como Unas, e por isso começaram a orar para o espírito de Unas. E pela sensibilidade do Akira, ele foi possuído por esse espírito de Unas, só que eles pensando, né, aquele povo lá pensando que ele era um guerreiro herói que ia lutar contra o Império Subterrâneo, na verdade o Unas, ele era um guerreiro a serviço da família Igan, né? Ou seja, o Akira ele ficou nas mãos do Império Subterrâneo a partir da princesa Igan, porque ele só obedecia às ordens expressas e diretas da família Igan, né? Unas. E ele foi contra todos os outros seus companheiros, porque estava sendo dominado pelo espírito de Unas, né? Ou seja, o mais jovem do grupo, né? Assim, só ficava levando o cara do Kenta, porque o Kenta achava ele inexperiente, mas que na verdade, pelas suas habilidades, ele era o mais gênio e o mais forte do grupo em si. É aquela coisa, né? A gente pensa que aqueles que ninguém dá nada, realmente não são nada, mas os próprios inimigos veem potencial. Onde eu estou querendo chegar? Longe de associar de forma total. Mas às vezes o jovenzinho, que às vezes por ter inexperiência age com pureza, mesmo sendo um grande guerreiro, como é o caso do Blue Mask, né? Às vezes os maus que querem tipo fazer um aluguel de poder
de corpo para poder manifestar seu poder, eles não pegam aqueles cascudos, eles pegam o novinho. Uhum. Isso a gente, lá nos Cavaleiros do Zodíaco, viu esse lance, né, do Hades com o Shun. Sim, né? É uma coisa assim também que a partir de Máxima, se a gente vê, Máxima e os Kamen Rider, a partir de, depois do Kamen Rider Ryuki, né? É aquela premissa do protagonista não ser aqueles caras casca grossa, né? Como a gente vê, por exemplo, nos animes anteriores, como o Yu Hakusho, como Hokuto no Ken, né? Que é o punho da Estrela do Norte. Que né? é o Kenshiro, né? Que é o Kenshiro, aqueles caras eram casca grossa, chegava mesmo, né, tacando pau em todo mundo, Uhum. né? E no Super Sentai, até Flashman também, a gente vê essa premissa, de que o líder tinha que ser o casca grossa, o cara pulso firme e tacando pau em geral, né? E já a partir de Masked Man, o Akira era esse personagem, que ele começava aquele carinha bobinho, aquele cara que não quer dar nada, né? O menino da equipe, né? O menino da equipe, ó, e de repente ele se acende. E isso foi o e é cobiçado pelos né? maus, né? E isso aí foi o aporte que foi dado para as próximas gerações da era Heisei, não só em animes, né, como também em tokusatsu. Né? A gente vê, por exemplo, em Dragon Ball, o Goku também era aquele nos bobinhos do interior, né, que de repente ele se acendeu como um guerreiro Saiyajin. A questão do One Piece também, do Luffy, né, que ele era só um meninozinho que vivia no vilarejo, que queria ser um pirata, mas não sabia, não podia nem nadar, se tornou um capitão de uma equipe super forte. Né? Chapéu de palha. Chapéu de palha. Inclusive está até em exibição na Netflix. O Boku no Hero Academia também, a questão do Midoriya, que era um menino que ele almejava ser um herói que não tinha nem individualidade. Né? Ou seja, é aquela premissa do cara que ninguém dá nada por ele, mas que ele tem uma grande ascensão durante o decorrer da trama. Esse é o Akira. Né? É um menino bobinho, né, que o chefe Sugata escolheu muito bem. Né? Ele era um cara habilidoso nas artes marciais. Né? O estilo dele era o Kung Fu Shaolin. E a sua principal arma, como Blue Mask, era a tonfa, que era aqueles coisas que vinha, que você segurava o pau aquelas bastão para frente. Né? O cacetete. O cacetete, a tonfa. Né? Mas, tipo, ele era habilidoso em todo e qualquer arma. Manejo duplo de espadas. Manejo duplo de espadas e vários outros. Tanto que ele entrou num episódio aí, num torneio de artes marciais, né? Foi desenvolvida pelo Toby e ele não sabia. E as armas que os combatentes lutavam contra eles eram armas modificadas, né? Eram armas que o bastão esticava, que aquela rede dominar prendia o adversário. Ele conseguiu lutar com lutadores habilidosos e com armas mortíferas. Um menino do interior que amava a mãe, amigo das crianças, né? O cara, ele, na minha opinião, é o mais forte entre o masculino. O carisma, né? O Akira, né? Interpretado pelo grande Issei Hirota. Uhum. E ele, por ter feito um papel tão significativo, né? Não é à toa que na série seguinte ele estava como Spiker, mas infelizmente, né, ao contrário do Maskman, isso é uma crítica para a gente que tanto falou de Jiraiya, né, em 2020, né, devido à exibição na Band, como o Ryu Asuka, né, que é o alter ego dele como Spiker, foi tão mal aproveitado na série, mesmo tendo aparecido bastante. Ele era apenas um suporte da Rei Agil, né, e um grande lutador, pronto. Quando a série não precisava mais de lutadores, tiraram ele da série. Verdade. Ou ele se retirou da série para o trabalho, vai saber. Então vamos para o próximo, Eli. Vamos. No caso, a próxima, né? No caso aí, a Sayaka, que no original é o nome Haruka. Ela é ninja, então ela luta ninjutsu. E a habilidade é o Roto. Ou seja, é aquele armamento, né, que tem tipo umas presilhas no meio, né, que ela fica rodando, né? E aí, velho, como é que é o jeitão aí da Haruka ou Sayaka, conforme vocês aí, menino, preferem chamar? Uhum. Ela, ao mesmo tempo, ela é séria, né, e confiante.
mas também é um misto da menina e mulher, que aliás o nome dela, Haruka, né? Haruka vem da palavra primaveril, né? Ou seja, se a gente vê a questão da primavera no Japão, né? O desabrochar das flores, é aquela ascensão da criança para o adulto, né? Da menina para a mulher, do menino para o homem, né? Que a gente vê, por exemplo, se a gente vê nas outras séries como o Jiraiya, que a gente já acabou de citar, a Primavera de Emihara, né? Foi quando a Kei se apaixonou pelo aquele arqueólogo, a Primavera de Sara, né? Episódio 20 dos Changeman, a Primavera da Mai. A primavera, os japoneses associam a questão da estação das flores com o comportamento principalmente feminino. E no caso a Sayaka, o Haruka, que era a ninja tipicamente japonesa, arte marcial, né, dela, então colocaram ela nessa situação de conflito mesmo, né, da mudança de fase da vida, e o conflito maior ainda que o Vini vai aqui explicar, né, é o conflito de papéis sociais. Sim, sim. Dela como guerreira e como uma pessoa comum. Isso. Ela como guerreira tinha uma missão e como pessoa comum tinha outra. Isso, ela era dividida entre a guerreira, entre ser ninja, do ninjutsu, né? E a normalidade. Ela desde pequena ela foi treinada, né? Rigorosamente para ser uma ninja, né? Não para ser uma maskman, eu nem sabia que ia ser depois se tornar maskman. Mas desde pequena era treinada para ser ninja e era proibida de se relacionar com outras crianças da idade, era proibida de brincar. Tanto que ela amava uma boneca chamada Carol Love, né? E, tipo assim, ela tinha essa boneca quando pequena, só que o pai dela, como ninja, tirou dela, né? Porque ela não podia ter infância, ela tinha que treinar sempre. E, ou seja, depois de adulta, ela conseguiu comprar aquela boneca, mas ela viu que uma meninazinha também desejava aquela boneca e deu a menina para ela. Só que ela não sabia que naquela boneca foi injetado um monstro de Douglas. E aquela boneca era diretamente para a Sayaka, para que quando o monstro saísse, matasse a Sayaka. Só que o monstro já saía matar a menina. E a Sayaka, ela viu aquela situação, se sentiu culpada e foi atrás de tirar a boneca o mais rápido possível da menina, para develar a ação de Tobi e a ação do monstro. E também num outro episódio, no qual ela amava dança, né? Amava ser dançarina, uma de suas alunas, que ela também era professora de dança, ela foi raptada pelo Império Tobi para que essa menina pudesse dançar até a morte como sacrifício para que uma entidade lá de Tobi pudesse ser né? Nossa, que sair, pessoal, né? eu aqui ouvindo o Veri, né, e você aí embaixo pode colocar também as suas referências. Eu estou ouvindo um monte de referência às séries antecessoras da Toei. Sim. Quando se fala dança, a gente vai para a série depois, lembra logo da filha do início, a Tao, né? Sim, sim. Recuando um pouquinho para 85, o Magari, né, capturou, né, aquela menina lá, que era a dança do sacrifício, né? Sim, para que o Satangos se tornasse o poderoso Satangos, né? Ou seja, a dança em si também, em certas culturas, né, ela remete também à religião e o sacrifício em si. Né? E a Sayaka, a Haruna, ela develou também esse plano de Tobi, né, se disfarçando em um dançarino, porque não só eles raptaram essa meninazinha, mas vários outros dançarinos de vários estilos de dança, para que aquele que se sobressaísse pudesse dançar até a morte em sacrifício daquela entidade lá. E a Haruna, se disfarçando de dançarino, né, ela conseguiu develar, quebrar aquela estatueta, né, aquele ídolo, né, e assim develar aquele plano de Barrabás do Império Público, que já eram já os penúltimos episódios, né, por assim dizer. E a Sayaka em si, né, ela sozinha, ela conseguiu lutar com a Fumin, né, porque estava aquele rebuliço da Fumin e o Yugo, porque a Fumin e o Yugo estavam querendo derrotar o monstro Shinobi Douglas para pegar o coração de Shinobi Douglas e se tornar o super ninja, né? Quem pegasse aquele coração e fizesse o ritual lá se tornaria super alguma coisa, né? E ela conseguiu debelar em si esse plano e
Até o Onagumas estava de olho, né? O Onagumas, aquele monstrinho lá, que era só o sacerdote lá da coisa, né? Ele deu uma desperta, conseguiu roubar o coração. Só Quer que dizer, era o objeto, ali era o desejo, né, era o desejo de todo o Império Tube, né? era que nem aquela questão da guitarra cobiçada, do Wild, né? É. Não lembro desse episódio, pois é. Lembro. Só que a Sayaka conseguiu pegar esse coração, só que exposto à luz, exposto só o coração, virou poeira. Derreteu, né? Mas assim, eles acharam assim melhor porque né, nenhum nem outro, né? Porque de repente, superpoderes, como dizem por aí, né? Grandes poderes e grandes responsabilidades. E vai que talvez se poder chamar maldição dentro? É verdade. Pois é. Então foram esses episódios envolvendo a Sayaka Haruno, no qual ela mais se destacou. Fora aquele super episódio com a também Keiko, né? Elas se tornaram bandidas para enganar o Queiroz, né? Aquele famoso episódio, né, que elas fazem a coreografia, né, de tiro, né? Isso. Né, que o Queiroz, o monstro injetou um veneno no pescoço delas para elas se tornarem... Quem era injetado ali se tornava uma pessoa má, né? Uhum. E elas viraram, tipo assim, assaltantes só para mesmo enganar o Queiroz. Né? Isso. Aquele famoso episódio Super Sentai de disfarce, né? Isso. Aí então, colocaram isso para elas, né? Isso. E também aquele famoso episódio de Sentai da dupla feminina, né? Que já veio desde Changeman. Já. E por falar em feminino, né? Vamos fechando aqui o quinteto máximo, que ainda tem o chefe né, da situação, a Keiko, né, que no original é Moko, que Momo é rosa, né, japonês. Sim. Vale lembrar que de vez em quando tem equipe Super Sentai cujos nomes dos membros refere-se à cor, né, sendo que, por exemplo, né, Veri, lembrando aqui, o Gogo 5, né, tem a rosa, a Gogo Pink, que é Miki, Momozono, Momo rosa, né? Uhum. Sim. O estilo dessa menina é o Tai Chi, tanto que na abertura já começa com Tai Chi, né? Com aquele kimono chinês verde, já começa com Tai Chi. Ela é a primeira a mostrar, né, o estilo dela, se bem que nem todo episódio ela mostra, mas na luta em si já tem essa característica. O único episódio em si que demonstra é ela ensinando Tai Chi para os seus alunos, né? E a gente vai já falar daqui a pouco sobre esse episódio. É interessante uma coisa, né? Assim, isso acho que em qualquer parte do globo terrestre, né, do nosso mundo, por mais que países sejam em algum momento rivais, existe uma espécie de admiração ao que o outro tem de bom. Sim. Através de interesse em aprender o que aquele adversário, em algum momento da história, possa oferecer. Porque o que tem de japonês no Tokusatsu e até nos animes que tem alguma coisa da China na sua vida, como por exemplo a arte de luta, né? Sim. E até mesmo personagens chineses dentro do universo japonês geek, seja um Tokusatsu, seja um anime, seja o que for. Uhum. E a Momoko, a Keiko, né, como a gente conhece aqui pela dublagem, ela luta. Nós tínhamos no Maskman 2 praticantes de Kung Fu, porém em modalidades diferentes. O Akira, que a gente falou, que ele no caso era o Shaolin, e no caso aí a Keiko, que era o Tai Chi. Sim, Tai Chi Chuan, né, com o completo da arte. E assim, a Keiko, como o Veri acabou de dizer, ela era o que? Mestra. Ela, além de Maskman e praticante Tai Chi Chuan, ela ensinava a arte, né? E quando a gente passou a prestar atenção em Super Sentai com aquele ar mais científico, a gente notou o famoso episódio de desfalcamento de equipe, né? Que até o nosso amigo, um grande abraço para ti, Carlos Henrique, né? O cosplay do Gaban aqui no Ceará, né? Quem não viu esses vídeos rodando, o Henrique tinha um canal no YouTube na época que ele botou muita cena, né? Da Keiko no famoso episódio 20 chamado A Cilada. Episódio, né, que acabou com o Great Five sendo soterrado, e isso deu brecha para surgir o Robo Galaxy, né? Aquele detalhe, até eu estava aqui conversando com o Veri antes dessa vídeo palestra, aí eu disse, Veri,
Afinal de contas, o desfalcamento masculino nesse episódio foi premeditado para Keiko ou foi porque a Keiko foi a primeira que apareceu e tome cilada? Né? Aí o Fred vai explicar agora sobre isso e vai dizer o resto das características da Keiko, né? Tá, Momoko. Foi predestinado para Keiko em si, porque eles mandaram a Fumin, disfarçada de... A Fumin era mestre em disfarce, além de ninja subterrâneo, ela se disfarçava de idol, se disfarçava de instrutora, se disfarçava de tudo. Ela pegava os caras mesmo na calça curta. Então a Fumin, ela se disfarçou de uma suposta professora de artes marciais, no qual ela deu uma surra na Keiko Momoko na frente de seus alunos. Aquela questão de honra, né? Aquela questão de honra, isso. Aí os alunos tiveram o descrédito dela e seguiram a outra mestra, que era a Fumin. Só que na verdade isso aí era um plano do Toby para desfalcar a personagem em si, a Keiko. Porque eles viram que essa menina aqui, ela não era o calcanhar de Aquiles do grupo, né? Ela não era a fraquinha do grupo. Na verdade, ela aqui, sozinha, conseguiu segurar as pontas. Um monte de episódio atrás, né? Um monte de episódio atrás, quando o Red, o Black e a Yellow, eles foram presos no gelo do Império Subterrâneo, um gelo que não conseguia ser derretido, e só um caule de uma flor lá conseguia derreter esse gelo. Então a Kira e a Keiko foram atrás dessa flor. Os dois do Kung Fu, né? Os dois do Kung Fu. Aí, ou seja, a Keiko segurou, né? Segurou o Império Tube na cara e na coragem, enquanto o Akira foi até o chefe Sugata para que pudesse ser descongelado os outros três. Lutou contra a Rigan, Fumin, o chefe Barrabás, os outros lá e até eu tô lembrando a coisa desse episódio, que no começo desse episódio, né? Eles, se eu não me engano, eles falham no treino. Sim. Eles têm uma falha no treino. Tem. O Akira e a... Eu não sei se é na conclusão de um exercício ou se é na concentração do poder aura. Não há na conclusão do exercício que os cinco estão lá se exercitando, aí eles sem querer, um esbarra no outro, no qual bate nos outros três. Eles levam o maior esporro do Taqueiro, os dois, né? Sim, é uma espécie de engavetamento. Isso, aí levam o maior esporro do Taqueiro. E se eu não me engano, esse exercício, né, que tem muita flutuação, tem tipo jogar tijolo, né? Sim. Jogar tijolo, né? Foi. Aí, justamente. Aí, ou seja, os dois que levaram também discreto, não só a Kira, mas a Keiko também, né? Salvaram os outros três. Salvaram os outros três. E nisso, o Queiroz, né? O Queiroz, ele era muito safo, né? Ladrão do subterrâneo. Ele viu que essa menina aqui, né? Não era a fraquinha do grupo. Essa menina aqui, ela era uma das mais fortes. E também por ser uma das mais fortes, uma das mais empoderadas, fora o grande senso de justiça, o ponto fraco dessa menina aqui era esse senso de justiça dela, né? No qual, tipo assim, eu me dou primeiro em favor dos meus amigos, né? Eu dou a minha vida em favor dos meus alunos, eu dou a minha vida em favor dos meus amigos, né? E por causa disso, ele fez essa trama maléfica em desfalcar a Keiko. Então a trama foi a autoria do Queiroz. A autoria do Queiroz, né? Envolvia a Fumin, mas era de autoria do Queiroz. E, ou seja, para desfalcar essa menina aqui, debelar, matar de alguma forma. Tanto que ela era uma das bases, ela ganhou do monstro, e ela era uma das bases do jato canhão, né? Lembra que o Takeo e o Red, ele ficava sempre atrás, né? Ou segurando, quando o jato canhão veio, segurando a pistola. Mas os outros quatro era base, ou seja, na falta de uma das bases, né? Não tinha como usar arma. Não tinha como usar arma. Eles conseguiram usar a últimas forças do jato canhão, mas não foi assim com o Great Five. E ela foi desfalcada no Great Five. E assim, vocês podem perguntar, quem não lembra do episódio, a Keiko chegou a morrer, ela se quebrou, não, ela foi cansada pela luta. Ela ficou com um fadigamento muscular muito grande, devido aos esforços, lá teve ferimentos, né? Ela não ia deixar de levar a surra, né? Mas ela estava totalmente cansada, ela estava estafada. Então resolveram formar o Great Five mesmo sem a Keiko, e viu, né, o que deu no final, né? O Great Five foi soterrado.
Um adendo aí, sim, que tanto o Great Five quanto o Robo Galaxy, os golpes finais deles só eram desferidos com o poder aura dos 5. Uhum. Então, na falta de um... Morte fatal aura, né? E golpe fatal aura, que era assim. Sim, sim. Né? Ou seja, na falta de um, como é que eles iam concentrar o poder aura para derrotar o monstro? O Great Five ele conseguiu derrotar duras penas, porém ele foi sugado. Né? Sugado pro mundo subterrâneo e quase os 4 foram juntos. Né? O próprio chefe sugado diz: abandone o Great Five, porque eles iam juntos. Abandone. Ou seja, eles conseguiram pular fora, né? Com a ordem do chefe sugado. Né? Ou seja, e ela se sentiu muito culpada por causa disso, mas ela não teve culpa, ela foi a exaustão. Né? Foi uma trama maléfica mesmo, que viram que se essa menina sozinha conseguiu segurar, né? Segurar o Império Tube, o seu general do Império Tube, então, se ela sozinha conseguia, ela foi o alvo, né? O alvo perfeito, por assim dizer, para aquela trama. Né? Para que eles pudessem, o alvo em si não era a Keiko, né? Como a gente estava discutindo nos bastidores. Não era a Keiko para ser desfalque de membro. O alvo em si era o Great Five. Sim, o robô. Sim, sim. Aí vamos fechar aqui com o chefe da coisa toda, que é o Sanjiro Sugata, né? Chefe Sugata, cuja voz foi dublada pelo grande Gilberto Baroli, Saga de Gênios, Dokusai no Jiraiya, Sargento Ibuki no Changeman, né? Uhum. Agora eu faço aqui uma questão de matéria de Globo Repórter. Quem é chefe Sugata? De onde ele veio? O que ele come? O que ele come? Essas e outras coisas você irá descobrir. Não é no Globo Repórter, não. É aqui. No canal Renshingatai. No canal Renshingatai. A gente fez uma apurada aqui, né? E viu que o estilo do cara era desconhecido. Mas que ele era um cara muito forte, porque ele simplesmente pegou, tacou no braço e deu uma surra. Ele diretamente testou o Red Mask. Sim. Testou mesmo. Uhum. Né? Ele fez o teste, na visão dele, o taqueiro passou no teste e virou Red Mask. À custa de uma luta pesada no meio da rua, de noite. Viu? Foi de noite, viu? Escuridão daquelas em Tóquio. Então a gente vê que o cara ele era estrategista. Ele escolheu a dedo os 5, né? Uhum. Os 5, que eles viram que cada um, eles eram habilidosos em uma arte marcial, né? O Takeo em si, ele escolheu não só pela arte marcial do Karatê, mas ele viu no Takeo a questão da liderança, porque ele salvou uma vida. Né? Aquela criança, era uma menina, era um cachorrinho que ia ser atropelado por um trem. O Takeo salvou. Foi 2 testes, né, que ele passou para ser Red Mask. Isso. Aí, ou seja, ele fez 2 testes. Se ele foi capaz de salvar uma vida, vamos ver se ele é capaz de salvar a si mesmo. Né? Através de uma luta pesada. Né? Através de uma luta pesada. E o Takeo, nas últimas, como a gente já havia falado, o Takeo ele é resistente porque nas últimas, mesmo fugindo, acuado, ele conseguiu desferir um golpe no chefe Sugata, né? Que o deixou atordoado e disse assim: esse vai ser o meu head, esse vai ser o líder da minha equipe. Só que a questão aqui do chefe Sugata, a gente vê que ele é um empresário, né? Que ele era o dono da Sugata Racing, tinha aquela empresa de automobilismo, né? De NASCAR, que chamou os 5 para serem, para o Takeo ser o piloto e os outros na parte da equipe, né? De mecânica, né? Ele era um cara altamente estrategista, conhecedor de muita coisa, conhecedor do poder aura, né? Conhecedor da ciência e do Império Tube, no qual a gente vai até citar, falar aqui algumas coisas do Sugata, porque ele conhecia tudo isso. E também ele é estrategista, conhecedor, empresário, e ele é empreendedor. Porque ele por algum motivo que ele veio, e vamos tentar explicar, apenas a suposição, não é uma certeza absoluta, como foi que ele agregou os Maskmen? Primeiro ele selecionou os guerreiros que dominam alguma arte de luta. Porém, a gente quando fala de despreparação, falamos de preparação no sentido com guerreiros na situação prática da coisa. E os Maskmen, eles foram entrosados, não foi como grupo de guerreiros, mas sim como membros, né, de uma equipe de automobilismo, na Sugata Racing, né?
Sim. Sim, o chefe Sugata era dono de uma equipe de automobilismo que era aspirante à Fórmula 1. Sim, sim. Visto o crescimento, né, do esporte lá em solo japonês, impulsionado, né, pelo sucesso do brasileiro, né, o saudoso Ayrton Senna. Uhum. Tanto que o primeiro episódio de Masked Man é no meio de uma corrida. Sim. Né, com o carrinho lá da Sugata Racing lá, né, o carrinho, modo de dizer, né, o carrão, né, o automobilístico lá. E aí me pergunta, sim, empresário, de onde veio a tradição empresarial? Onde veio o conhecimento para poder elaborar a estratégia? Alveri Tokusinga agora vai aqui, fala na vídeo palestra mais ou menos quem ele pode ser, na verdade, o chefe Sugata. Isso aqui é só uma presunção minha da questão de roteiro, né? Da questão de... Que a série nunca explicou. Que a série nunca explicou, né? Da questão de imaginar, né? Do meu faro, né? De roteirista. Na minha opinião, né? O chefe Sugata, ele é alguém do Império Subterrâneo. Não estou falando do Império Tube. Estou falando assim do Império Subterrâneo. Ele era um habitante do Império Subterrâneo. Por quê? Um cara que conhecia o Império Tube, né? Conhecia o Rei Zeiba, foi estratégico a ponto de treinar esses jovens para lutar contra o Império Tube, né? E uma outra coisa, como empresário, de onde ele tinha tanto cacife, tanto dinheiro para bancar, não só a equipe, mas também bancar uma equipe de técnicos, cientistas para fazer um robô gigante, o Great Five, e aquele outro cientista lá que morreu por projetar o robô Galaxy, né? Porque o robô Galaxy em si não era só um robô, mas também ele tinha uma inteligência artificial, que era o que diferenciava dele para o Great Five. Tanto que o robô Galaxy ele só foi acionado com a meditação, né? Se o Great Five ele usava o poder aura para dar o olfato aura, o robô Galaxy ele só foi dominado, né? Dominado em si pela meditação dos cinco, né? Tanto que o robô Galaxy ele passou lá um período nas montanhas só meditando, o robô, né? Juntamente com os cinco lá. Aí, ou seja, um homem desse aporte, desse cacife, de onde veio esse poder financeiro? De onde veio essa sabedoria toda, né? De ele saber tanto a respeito do seu suposto adversário. Agora aqui, vamos tentar solucionar esse mistério. Mais uma vez falando, isso são apenas suposições, né? Você também pode, se quiser, colocar a sua suposição, colocar o que você acha a respeito do chefe Sugata. Mas, na minha suposição, no meu faro de roteirista, eu diria que o chefe Sugata, ele é alguém da realeza do Império Tube, vindo ou diretamente da família Igan, ou então prestando serviço à família Igan, como aquela família de ninja. Uhum. Eu diria que, supostamente, o chefe Sugata é pai das gêmeas, da princesa Igan e da princesa Yan. Talvez ele não seria o rei, né? Porque tinha a rainha mãe das gêmeas que foi morta pelo Missal Douglas, que foi o rei Zeba, né? Só que nessa questão aí, o que é que ele fez? Ele, talvez por ordem da própria rainha, saiu fugido ali do Império Tube, né? Que já estava se rebelando, que já estava tomando o Império Subterrâneo, e deixando as gêmeas à mercê de Zeba, né? Porque aquela situação também, se alguém quiser entrar para se coroar, né? Tem que ter relações com a realeza. Aí qual foi a relação ali de Zeba, né? Matar a rainha e se apoderar das filhas, né? As filhas cresceram sendo dominadas por Zeba. Tanto aquela questão da revolta da princesa Igan, né? Ela tipo assim, vou me tornar uma guerreira para voltar a ascender o nome da família Igan, né? Já a princesa Yan não, aquele ar de princesinha mesmo.
né, daquela moça delicada, tanto que não só o Takeo quanto o Queiroz também se apaixonou. Foi a rivalidade deles, né? Uhum. Em cima da princesa Diana, né? Pois é. Então, na minha opinião, como, né, voltando aqui, o chefe Sugata, pai das meninas, mas não o rei, né? Era talvez um ministro ali, uma pessoa de confiança da rainha, né? Tanto que ele... Como é que ele teria uma visão tão bem administrativa se ele não fosse algo parecido? Né? Sim, sim. Tanto que ele fugiu, sendo a última esperança da família Yan, né? Da família Igan, quer dizer, da família Igan, do império, não só da família, mas do império subterrâneo em si, que foi destronado, né? Que foi dominado por Tuba e por Zeba. Então, ele talvez já levou consigo algum tesouro, algum teor financeiro, né? Para poder recrutar esses 5 jovens guerreiros para lutar contra Tuba e com isso poder salvar as gêmeas, as princesas. Tanto que os Maskmen não conseguiram derrotar Zeba, né, que era de Saldogro, por si só. Foi a união da Yan com a princesa Igan, juntamente com aquele amuleto, né? Que foi guardado lá no 4º episódio. Isso, né? Que o chefe Sugata chegou a confiscar. Isso. E depois devolveu com aquele guardando lá dentro do paletó. E que o grande segredo do monstro de Saldogro, que ele só podia ser derrotado com a união de 2 pessoas, né? Ou seja, a união das gêmeas, né? Aquele famoso conto de fada, né? Da união de 2 pessoas, né? Ou que se amam. E eram gêmeas, não é à toa, não. Era a mesma atriz que fazia as 2. Sim, sim. Né? Minasami. Isso, a Minasami. Ou seja, foi com essa união das gêmeas que no final as 2 se entenderam e conseguiram derrotar o monstro de Saldogro. Só que depois disso a Igan se achou muito culpada de toda essa situação. Ela foi pagar penitência numa caverna sem saída. Isso, né? Se tornou penitente, monja, e a princesa Yan retomou a realeza lá e tentar reerguer o Império Subterrâneo, né? Com isso, aquela velha situação de um amor não correspondido, né? Takeo não foi juntamente, que eu acho que, na minha opinião, já que era uma princesa, a princesa precisava de um príncipe, né? Para se tornar rainha, precisava de um rei. Então, na minha opinião, Takeo, ele poderia muito bem ter ido com a Yan para se tornar o rei do Império Subterrâneo, Akira sendo o cavaleiro, o guarda principal, né? Porque ele já tinha essas premissas assim, de ter sido até dominado por Nas, porque, na minha opinião, Akira também ele tinha algum sangue de ser subterrâneo, para ter todo esse know-how, né? O chefe Sugata, sendo que esse suposto primeiro-ministro ia ali por todo o Império Subterrâneo dar as boas novas, que a família Igan já estava no poder novamente, né? Ou seja, ia ser aquele braço direito novamente, o primeiro-ministro, né? O conselheiro da rainha, Takeo e Yan governando, e o Akira sendo o chefe da guarda, né? Keiko e a Sayaka ou viveriam as suas vidas normal, rotineiras na Terra, ou se quiserem também, estaria ali o Império Subterrâneo de portas abertas para os caras. É uma pena que naquele tempo, né, mesmo Super Sentai já tendo algumas séries, não tinha aquela visão de procurar dar um rumo certo a personagens pós-final da série, né? Uhum. Não tinha a cultura do filme naquele tempo, assim, de uma forma como é hoje, não tinha. Uhum. Hoje em dia eles arrumam rumo para tudinho. Verdade. Aí, ou seja, mais uma vez, essa é uma suposição, né, minha e aqui do Diego, né? Deixa abaixo aqui o comentário de vocês. Se você gostou desse vídeo, né, a gente vai dar os créditos aqui do nosso inscrito Vinícius Bet, que ele recomendou para a gente fazer essa videopalestra dos Maskmen e de outros Super Sentais aí da lista, que a gente vai estudar, né? A gente está dando prioridade a esses Sentais que foram passados na manchete, porque tem um know-how, tem uma história em si, né? Agradecemos até pelos views dos vídeos
da videopalestra do Changeman, das personalidades, né? Essa questão do quadro de videopalestra está sendo muito bem aceito. Obrigado a todos vocês inscritos, né? Não só o Vinícius. Nossa, muito obrigado também ao Emanuel, né, do Estado XD, que está sempre o Maxwell, que era aqui do Ceará, né, que já viajou para evento comigo lá em Horizonte. Obrigado, Maxwell. Solange Guedes, né? O Ceia, né? Desde quando o Ceia aparece, os posts. E alguns, né? Acho que alguns aqui devem saber, hoje além de membro da Rexingatá e do time HG Palestras, eu faço parte da administração de criação de conteúdo da Resistência Tokusatsu, né? E de vez em quando colegas meus agora, posso dizer assim, o Wender Xavier, o Thiago AP, até o Boni, né, que é o líder da Resistência Tokusatsu, vem dar um comentário. E desde já a gente agradece a Resistência Tokusatsu pela confiança de terem me convidado para a administração, né? Foi uma das coisas que eu tenho que comemorar em 2020 e que vocês aí, meninas, tenham um feliz ano novo, com bastante saúde, imunização e bastante Tokusatsu e inspiração na vida de cada um. E assim, a gente... falar em ano novo, camiseta nova. Camiseta lá da Forja, né, do nosso amigo Ronaldo, aqui de Fortaleza, Ceará. Essa aqui é nostálgica em relação aos games, né? Street Fighter 2, né, com todos os personagens do jogo Super Street Fighter, né, que tá aqui, ó, Play Select, tudo bem bonitinho. E a do Veri remete ao One Piece, né, que está em exibição na Netflix, né? Detalhou em estampa, né, que não se costuma ver em camisa One Piece, juntando todos os personagens da série. E aqui no Ceará, né, o preço é R$30. E você que quiser adquirir uma camisa da Forja de Camisetas, entra lá no Instagram da loja, fala com o Ronaldo e vê se tem serviço de entrega para todo o Brasil. Verdade. Então, quanto mais, né, começando o nosso trabalho em 2021, um grande apreço a todos os nossos inscritos e amigos, né, do canal, das redes sociais. Vamos estar junto nesse ano, né, seja por vídeo, né, ou seja presencial. Não sabemos como vai ser ainda, né? Tem que ver como vai ficar a imunização do povo, né? Mas, quanto mais, um grande abraço do Velho Tokusinga. E daqui do Diego Pontes. E... Jané!